fala assim. Aí Aí eu você sei. não, a gente tem que se apresentar, né? Porque a gente... Você quer que eu puxe então? Mas eu tô no canto. Oi, alunos da Unital, bem-vindos ao Pottercast, nosso podcast aqui da Unital. Hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustríssima do nosso departamento. Primeiro a gente vai se apresentar. Eu sou a Isabela Peixoto, estudante do primeiro semestre de História aqui na Unital. Eu sou a Maria Alice, também estudante do primeiro semestre de História na Unital. Eu sou Miriam Garrido e eu sou professora da Universidade de Taubaté na graduação de História e no mestrado em Desenvolvimento Humano. E tem mais pelo menos 58 profissões depois disso, mas... Eu já vi o currículo dela, né? É bem grande. Extenso, né? Tá, vamos começar com o nosso tema hoje. Ele é sobre narrativas negras e a representatividade, memória. Então a gente vai conversar sobre isso, já que a nossa queridíssima professora tem também, né, o UNIDS aí, o projeto dela, maravilhoso. Então vamos lá. Você acha que as figuras negras, elas são frequentemente associadas ao sofrimento e à produção cultural? Não, tipo assim, elas são mais associadas ao sofrimento do que à cultura, política, o intelectual, essas coisas, quando a gente está falando assim de debates? Bom, na verdade a gente teria que dar um pulinho para trás, mas vamos lá. O que acontece? No Brasil, você teve um verdadeiro silenciamento da própria existência da população negra. Então, até os anos 60, essa ideia de que éramos todos brasileiros e que, portanto, tudo, na verdade, era cultura negra, aliás, cultura brasileira, não havia uma cultura de um ou de outro, ou tudo isso daqui foi uma formação do processo colonial, sem categorizar que a técnica vem de um lado, de outro. E o que acontece dos anos 60 para cá é um movimento de denúncia desse apagamento. Só que esse processo de movimento de denúncia, ele foi operando também por fases. Então, a primeira fase da denúncia foi ressaltar a violência. Então, a primeira fase era dizer, olha, houve uma escravização em massa. O Brasil foi o país que mais recebeu população escravizada vinda da África. E a presença dessas pessoas na condição de um escravizado foi horroroso, tenebroso. Então esse primeiro movimento reforçava muito essa questão de quão violento foi a vinda dessas pessoas sequestradas, escravizadas e os horrores que elas viviam. Um segundo movimento foi pensar o seguinte, ok, então recebemos mais da metade da população vinda para o continente americano, entre os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. E o que eles fizeram aqui? Então, o segundo movimento começou, por exemplo, destacando a questão cultural, a presença deles na nossa língua, a presença africana na nossa forma de se comportar, na nossa forma de produzir comida. Esse foi um segundo momento. Agora um terceiro movimento maior, que é pensar não só nessa caixinha da contribuição cultural, mas da própria formação. Eu sempre brinco com os meus alunos. Quem contribui é aquele que traz o refrigerante para o jantar. Quem forma é aquele que foi com você ao mercado, que cortou os vegetais, que fez todo o processo. E a população negra e indígena no Brasil, ela não contribuiu, ela formou. Ela estava em todo o período, diga-se de passagem, formou até em grande medida, em maior medida, de que outros grupos que a gente tem no Brasil, porque estão aqui desde 1540 aproximadamente, né, enfim, e seus descendentes, os afrodescendentes também, e vão formando essa sociedade brasileira, né, com técnicas desde de alimento, que é bastante conhecido, como a questão da feijoada, enfim, até a produção artística. Até o século XIX, aproximadamente, tudo quanto era arte no Brasil, na verdade, era feito por mãos negras. O trabalho todo era empreendido por negros. Então, as construções eram feitas por negras. As técnicas de extração de ouro, por exemplo, de Minas Gerais, no século XVII, é técnica dos escravizados trazidos da costa da mina, porque eles sabiam como extrair ouro e lavrar ouro, os portugueses não sabiam. Então, a gente tem que ir pensando por movimentos. Primeiro foi necessário dizer, olha, nós existimos, não desaparecemos como queria o Estado brasileiro e os eugenistas.
A segunda fase foi dizer, olha, nossa cultura é legal. A terceira é dizer, nós estamos em todos os lugares. Professora, quem decide quais histórias merecem ser contadas nos livros didáticos e por que a narrativa negra ela sempre aparece de forma limitada ou estereotipada? E aí eu brinco que eu tenho várias skins, várias peles, né? Aí você mexe com duas peles minhas diferentes. A primeira é, eu estudei livros didáticos no mestrado. Então no mestrado eu queria entender como que os livros didáticos eles vão se formando e se eles têm uma alteração depois que você tem uma certa continuidade do Programa Nacional do Livro Didático. Hoje ele até mudou um pouquinho de nome, mas ainda é PNLD a sigla. Então eu queria entender se o programa, que passou a comprar sistematicamente todos os anos livros para o ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, depois ampliou para a educação de jovens e adultos, depois ampliou para paradidático, enfim, eu queria saber se ele tinha alguma influência na alteração dos livros. E o que eu percebi? Tem. E no meio desse caminho, o que eu percebi, além de registrar sim, os livros alteram, é que existia muita gente interessada nessa alteração. Desde o movimento negro, que exigia lá nos anos 90 reunião com o Ministério da Educação e com os técnicos do MEC para dizer, olha, nós queremos a presença negra, mas não só na caixa do sofrimento, não só na caixa da escravização, a gente está aqui, a gente foi continuado nessa sociedade, até grandes empresas, porque dos anos 90 para os anos 2000, as empresas brasileiras de livros didáticos, que eram a maior parte empresas familiares, se tornaram empresas de grande capital internacional. Hoje, quase todas elas, e as 10 mais vendidas, na verdade, elas não são 100% nacionais. Elas foram, as nacionais, e muitas delas que vieram de família, empreendimentos familiares, foram vendidas para o grande capital estrangeiro. Porque o Brasil hoje é o maior comprador de livros didáticos, e não é nem hoje, desde o começo, do final dos anos 90. Então, é um negócio. Então, seria muito simplista dizer para você, não, tudo isso é determinação do MEC, tudo isso é determinação do BNCC, ou botar a vilania, sei lá, nas editoras, que aí eu também tenho uma outra esquina. Eu, desde 2017, trabalho com editoras dando consultoria, porque as editoras também estão preocupadas em serem benquistas, de venderem. Existe lei que obriga a introdução de história afro-brasileira e africana. Existe lei que obriga a introdução de história indígena. E a editora não quer perder esse filão. Então, o que ela aprendeu a fazer? Contratar gente que estuda isso academicamente para tornar isso livro didático. Então, o livro didático que eu usei ali, quando tinha 10 anos, 12, lá nos anos 90, não é nem de perto o livro que vocês têm hoje circulando no ensino fundamental e médio. É muito melhor. O Programa Nacional do Livro Didático, ele determina até a gramatura da folha, até a quantidade de imagens, eles contam. Tem que ter porcentualmente uma proporção equilibrada de 50-50 entre homens e mulheres que aparecem no livro. Então, assim, ele determina desde da impressão até conteúdo. E isso muda. Agora, fato também que o livro ainda é 70% europeu, sobre a história da Europa. E eu brinco que houve uma mudança entre os anos 80 e 90 para os anos 2020 e tanto. Eu digo que antes a gente era eurocentrados. Acho que agora nós somos capitalistamente centrados. Porque, na verdade, o que ganhou centralidade na narrativa dos últimos currículos é o desenvolvimento econômico do capitalismo. Então, onde o capitalismo está, parece que o livro tem que seguir ele. Então, na verdade, a maior parte do conteúdo que a gente ensina aos alunos ainda no ensino fundamental e médio ainda está voltado para os países que se desenvolveram industrialmente antes e melhor. Né? E nesse sentido, a Europa, os Estados Unidos e o Japão entram com maior volume. E só o Japão representando a Ásia. Só o Japão. A China ela tem entrado, né? Mas aí a gente tem que pensar também como negócio, o livro como negócio. A China, ela é um caso de desenvolvimento econômico sobrenatural, mas de um país socialista, hoje de regime misto. E os livros didáticos também não querem receber boicote.
e a BNCC também não obriga a ser muito profundo nela. Então, ela é assim, não passando, sabe? De repente você passa por ela. Olha, a China esteve aqui, ó. Tô ali, não tô, né? Sabe? É mais ou menos isso. E aí varia, mas eu digo que hoje, na verdade, a gente estuda a história do capitalismo. Vou te fazer outra pergunta agora. E eu perguntar, vou ter que fazer a mesma pergunta 2 vezes, tá? Como você acha que diferentes perspectivas podem mudar a forma de enxergar o mesmo acontecimento? Por exemplo, como uma pessoa negra e uma pessoa branca podem interpretar de maneiras diferentes situações de racismo no cotidiano? Então, e eu diria que não só a pessoa negra, tá? Eu diria que existem vários que a gente chama hoje de eixos de subordinação. Toda pessoa, ela tem uma referência do lugar onde ela está. Toda pessoa. E isso influencia como ela entende os fenômenos, os fatos, as coisas que acontecem em seu torno, em volta de si. Então, pense, por exemplo, um idoso. Um idoso não vivencia o dia a dia da mesma forma que a gente. Pense um idoso PCD. Ele não vivencia a mesma forma que um idoso. Pense um idoso PCD, pobre e periférico. Ele não vivencia da mesma forma que só um idoso. Entende que, dependendo dos eixos de subordinação, das dificuldades que as pessoas têm, isso vai criando uma experiência diferente para essas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa PCD que tenha à sua disposição um carro adaptado, ela tem mais facilidade de locomoção, de chegar às terapias que precisa. Se for uma pessoa PCD que tenha mais dinheiro, ela tem possibilidade de, além de ter o seu seguro-saúde, o seu convênio, de pagar particular, por exemplo, um fisioterapeuta. Né? Eu tenho um colega, por exemplo, que tem uma mãe acamada, e o fisioterapeuta vai na casa dele, ele tem piscina, ela faz hidroterapia. Entende? Então, essa senhora tem uma experiência diferente de boa parte das senhoras do Brasil. E isso também se aplica para gênero, mulheres e homens, e para raça, negros e brancos. E aí, indígenas, amarelos. Então, assim, uma pessoa negra que tenha consciência do que no Brasil foi feito em relação à raça. Porque, assim como nós mulheres não estamos imunes ao machismo, as pessoas negras também não estão imunes à crença de que isso aqui é um paraíso tropical e não racista. A pessoa, exatamente. Então, se essa pessoa tem consciência que o racismo existe e que muitas vezes as portas se fecham, as pessoas olham torto para ela porque ela é uma pessoa negra, essa pessoa vai vivenciar as coisas de formas diferentes. Então, eu tive um relacionamento com um rapaz negro, por exemplo, que era nigeriano. E ele dizia pra mim assim, que ele só compreendeu o que era ser uma pessoa negra quando ele morou no Brasil. Ele falou, na Nigéria nós somos 99,9% negros. E o problema lá é o seguinte, qual é a sua etnia? Eu sou fulano, você é Hausa, você é Yorubá, você é Igbo. E a gente tem problemas étnicos, mas não pela cor da pele. Então a gente fala línguas diferentes, mas não pela cor da pele. E foi aqui que eu comecei a sentar no restaurante e perceber que eu era o único negro no restaurante. A entrar no shopping e perceber que as pessoas caminhavam atrás de mim. A entrar na loja e perceber que as pessoas demoravam para me atender porque elas acham que eu não vou comprar. Porque na Nigéria eu não sentia isso. Mas veja, porque ele saiu de um lugar, e aí ele tem um imigrante ser negro. Então, ele sai de um lugar onde ser negro não faz diferença, porque a maioria da população é negro pigmentada, e chega num lugar que é racista e que tem essa colorometria toda. E aí ali ele enxergava. Então, coisas que uma pessoa branca talvez não percebesse, e se não tiver consciência, talvez dissesse pra ele besteira, ele não te viu. Besteira, imagina, isso é impressão sua. Talvez, entende? Ou até com aquele caso de a pessoa já tá numa aceitação. Ah, mas é assim mesmo. É assim mesmo, a gente tem que entender, né? E aí é muito interessante, porque aí aos poucos ele foi inclusive aprendendo português e aí ia respondendo as pessoas, né? No limite das possibilidades. Então, tudo isso é muito, muito interessante. E isso me lembrou, inclusive, uma experiência que ele teve, que a gente também tem essa
estereótipo da história da África, né, que a África é muito violenta, que as pessoas estão acostumadas à violência o tempo todo na África, e a primeira vez que ele viu uma arma foi no Brasil. Ele fazia doutorado na USP, e ele morava perto da USP, não sei se vocês sabem, perto da USP é o Butantã, perto da USP tem o Rio Pequeno, que é uma periferia, é uma favela. E ele morava entre a USP e o Rio Pequeno. E uma vez ele foi comprar lanche de madrugada com um colega e foi abordado pela polícia, segundo ele, de forma muito violenta. Eles andando na calçada, a polícia subiu com o camburão na calçada e desceu armado apontando para eles. No nervosismo, ele esquecia como falava português e começou a gaguejar e começou a rir de nervoso, até que o amigo teve a ideia de mostrar as carteirinhas de estudantes da Universidade de São Paulo. E aí a polícia falou: por que vocês não disseram logo que vocês eram estudante? Nossa. E aí ele falou, ele falou assim, eu não sabia o que eu tremia mais, de ver pela primeira vez um fuzil na minha cara, da forma como ele me tratava, ou de eu perder a língua, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Nervosismo é tanto, quem que não fica assim com uma arma? Mas você entende como na verdade a gente, isso é horrível porque a gente está falando de coisas horríveis, mas na perspectiva histórica, isso é sensacional. Por isso que a história sempre tem possibilidades. Não é reinterpretar, é entender o local de onde essa pessoa fala. Então, as pessoas, elas experimentam as coisas do lugar de onde elas falam. Vocês viveram a pandemia, vocês eram bem jovenzinhos, estavam no ensino fundamental, não é? Finalzinho do fundamental. Vocês viveram diferente dos professores. Quem tinha acesso à internet rápido viveu diferente de quem não tinha. Quem tinha celular. Quem vivia no rural viveu diferente de quem tinha, por exemplo, regime CLT, estava tranquilo. Quem não tinha? Quem tinha que trabalhar pela diária e mandou todo mundo parar? E teve um intervalo entre a adaptação do governo federal para a demanda do dinheiro do para tudo. Que, diga-se de passagem, verba que só saiu pela Câmara dos Deputados, não foi uma decisão presidencial. Foi uma decisão dos deputados federais e dos senadores, que depois foi ratificada pela presidência, que era contra parar e contra pagar para gente parada. Então, é isso, dependendo de onde você está, você vivencia diferente. Só que a grande questão racial é a seguinte: não interessa quanto dinheiro eu tenho. Eu posso ser um desembargador, mas se as pessoas em volta não sabem que eu sou um desembargador, que ganho 30 mil reais, elas vão tratar como um homem negro. Eu posso ser desembargadora, e aí elas vão tratar como mulher e uma mulher negra. Entende? Então, essa é a complexidade, né? Falando nisso, até teve uma vez no acampamento da FLUP que a gente estava fazendo várias experiências e um dos meninos pegou e ele faz matemática, não lembro onde, mas eu acho que é na Unicamp ou na Univap. E aí ele virou e falou: a minha professora, eu acho que é de História da Matemática, alguma coisa assim, ela estava mostrando os desenhos e de uma comunidade, não, de um povo da Angola, da Argélia, não lembro direito. Só que ele pegou e falou: aquela aula impactou diferente em mim do que impactou nos colegas, que eram brancos. Então ele falou assim: meus colegas brancos estavam assistindo a aula e falando tipo, ok, é só mais uma matéria, enquanto ele se interessou muito mais, tanto que o projeto dele que ele levou lá para o acampamento era sobre isso, porque ele estava falando: isso aqui vem de um povo, de uma etnia que também pertence à minha cultura, à minha etnia. E aí ele começou a estudar sobre. Ali eu peguei e falei: tá, a perspectiva que eu tenho é diferente da que ele tem, da que todos nós temos, até assistindo aula. Exato, até assistindo aula. Bate diferente nas pessoas dependendo do que você fala. É que quando você fala do voto feminino para uma mulher, é diferente. Gente, é um esforço diário. Você pensa, por exemplo, quando esse assunto vem no ensino médio, por exemplo, que eu também trabalho, eu sempre pergunto aos meninos: você para na frente do espelho e olha se a roupa é adequada? E aí é óbvio que nenhum menino pensa. Eu falo assim: por favor, meninas, contem a eles. Quantas vezes você pensa, se você sair com aquela roupa, você não vai ter problema? No Uber, na rua, no ônibus, ou das outras pessoas que você vai encontrar? Porque para os meninos é muito automático, você não vai ser julgado pela sua roupa.
No máximo de julgamento é tipo, a sua roupa de marca, a minha não, é o máximo. Mas não é tamanho, não é cor, não é decote, não é se é apropriado ou não. É se descolado ou não, é diferente. As meninas estão, além do é de marca, é descolado, não sei o que, ainda tem. Será que é apropriado, né? Quantos meninos, por exemplo, eu tenho muitos meninos no meu ensino médio que são religiosos. Quantos de vocês tiveram já a intervenção de um religioso na igreja, no templo, sei lá, dizendo, olha, na próxima vez vem no culto com uma coisa melhorzinha? Nenhum. Quantas meninas? Entende? Porque é isso, a nossa experiência é diferente. Sim. E a experiência, quando você é então da periferia, é diferente. E assim vai. Nessa questão de ser mulher, entra também muito a má iluminação que estava tendo. Eu falando isso hoje com o professor André. Eu vou andar numa rua escura à noite, voltando da faculdade, até o resto. Porque enquanto o homem se preocupa somente com você assaltado, a minha preocupação vai muito além de você assaltado. É preocupação que podem fazer. Exato, que podem fazer comigo. O medo não é morrer. O medo é todo o sofrimento que vem antes da morte. Exato. É isso. É isso. E aí veja como aí você tem gênero. Aí você entra com classe. Se você ganhar seus 18 anos no carro, talvez você tivesse menos medo. Porque você entra no seu carro aqui na frente e para na frente do seu condomínio, onde abre uma porta para você. Mas se você pega ônibus ou se você precisa andar, você já está mais tempo exposta a outras possibilidades. Se você pega 2 ônibus e vai ter que esperar a parada, você tem que estar exposta a outros problemas. Entende como essas coisas... E aí a gente vai. Aí a gente pega um trem muito. Aí pega um trem, mas também é fato isso. Quanto mais consciência as pessoas têm disso, mais elas observam. E geralmente elas observam que elas têm essa experiência, essa vivência, elas têm essa educação a respeito, como um colega da matemática. Então, em algum momento você olha para aquilo, acha estranho e começa a refletir sobre a sua vida, a vida dos outros, do seu entorno. Bom, Miriam, para finalizar, a gente tem uma última pergunta, que seria pensando no futuro, como podemos construir uma sociedade que as pessoas negras não sejam vistas como exceção, mas sim como parte central da produção de conhecimento, cultura e história. Bom, eu era mais radical dizendo que nós estávamos 0. Hoje eu acho que nós saímos do menos 100, nós estamos no 2, por aí. Mas assim, o mundo tem mudado. E, inclusive, o volume de manifestações, o volume de organizações é muito expressivo hoje. Eu sempre digo, há 20 anos atrás, eu raramente veria uma menina como você ou como eu com o cabelo sentar na chapinha. Na época não tinha chapinha, a gente fazia escova e depois fazia touca. Raramente eu veria alguém com cabelo natural. E cabelo não é só cabelo. Cabelo é identidade, cabelo é julgamento, cabelo é pertencimento. Então, eu acho que existe uma evolução. Nós estamos muito longe de chegar, a população negra e afrodescendente, a chegar no patamar de igualdade. Pense, por exemplo, no Supremo, dos juízes do Supremo. Nós temos hoje uma única mulher. Uma única mulher. Nós temos hoje nem negro, nem homem, nem mulher. Ao longo de todo o tempo, pelo menos ao longo do tempo em que eu me lembro, né, dos anos 90 para cá, se não me engano, só teve um negro, um homem negro. Mulheres, eu lembro de 3 mulheres. E aí é o seguinte, se você não tem essas pessoas na esfera do poder, você também não tem regras que os inclua. Mas também vamos pensar um passo antes. Quem indica a pessoa para o Supremo? Até o presente momento é um presidente. Significa que nem na esfera de quem anda com o presidente, ele consegue identificar um bacharel em direito ou uma bacharel em direito negros que ele possa indicar. Significa que não chegou nem ainda na esfera de estar nos ciclos do poder. Entende? Porque ele não, na cabeça dele é natural vir aqueles que estão próximos a ele.
E logo os que estão próximos a ele, pelo jeito, são todos homens e brancos. No limite, homens pardos. Mas homens negros, por exemplo, eu me lembro de um. Entende? Então, assim, aí a gente precisa, num processo que já vem iniciando, por exemplo, que são os processos de garantia de ações afirmativas para ingresso. Então, que os diplomatas tenham ações garantidas para ingresso, que concursos como o de juízes, como de delegados, tenham essa iniciativa, porque você imagine um juiz ou uma juíza, mas vamos no juiz que é o auge do privilégio, né? Desse juiz imaginário, rico, branco, que nunca lidou com a pobreza. Ele não entende o que é a periferia. Ele não entende que talvez, muito possivelmente, quando você fala da periferia, o único lazer daquelas pessoas é beber na adega. Ele não entende. Ele não entende, porque ele sempre usufruiu do melhor que o teatro pode oferecer, do melhor que o cinema pode oferecer, do play, dos parques, de grandes entendeu? Então, assim, isso. Então, assim, ele acha que a população, na verdade, gosta disso, entendeu? Que não é que não chegou, eles que não têm. Ele não tem dimensão. Algumas pessoas no Brasil e no mundo, elas não têm dimensão do que é. Que nós vivemos um apartheid gigantesco. Né? Gigantesco. Algumas pessoas não sabem. Por exemplo, o que é o barulho, eu não diria nem Taubaté, eu às vezes ando também na periferia de São Paulo, o que é o barulho na periferia no domingo. Você não estuda. Se o seu vizinho resolveu ligar o carro de som e por um acaso o outro resolveu ligar também o seu carro de som, que é o momento de lazer dele e é aquilo que tem, é o som que ele pagou caríssimo, dividiu e botou, é o que ele tem. Minha mãe com o somzinho dela. E é o lazer dela. Só que o lazer deles é colocar alguma coisa, uma cadeira na frente de casa, sentar na calçada, escutando. Mas é o lazer daquela. É o que é possível. É o que está dentro é o que ela aprendeu que é possível, é o que aprendeu que é o espaço dela. Então, assim, essa pessoa, ela não entende qual é a dificuldade para estudar. Eu me lembro uma vez, eu vou ensinar para ele, uma vez eu tinha um furor pedagógico maior, e aí eu estava dando aula para ensino fundamental e tinha um menino negro na minha sala que nunca fazia tarefa, nunca fazia tarefa, e todo mundo brigava com esse menino. E aí um dia, não sei porquê, eu chamei ele de lado e falei assim: cara, por que você não faz nada? E aí? Vamos fazer, vamos prestar atenção aí, não sei o quê. E aí ele falou pra mim: professora, eu tô com muita dificuldade em casa, aí eu venho aqui pensando essas coisas. E eu fiz uma coisa que eu não queria fazer. Eu falei assim: eu vou levar o celular na sua sua mãe. Vamos lá. E ela me recebeu com muita educação e me pediu para entrar. E eu entendi que ele não faz tarefa. Ele chega da escola, ela tinha uma casa muito pequena, na verdade ela morava nos fundos da sogra, era um cômodo. A mesma mesa que ele deveria usar para estudar é a mesa que todos os outros da casa usavam para tudo. Ela não tinha só ele de filho e, portanto, inclusive, ele não tinha um espaço só dele para estudar, ele não tinha um silêncio para estudar, ele estava estudando, de repente ela ia botar a jantar, ele tinha que tirar as coisas dele. Então, assim, é diferente. Nós não estamos em pé de igualdade para chegar nos lugares, nós não estamos. E reconhecer o nosso privilégio também é uma etapa disso, é uma etapa importante disso. Eu sempre falo, se você pôde estudar até o ensino médio e ainda não trabalhar ao mesmo tempo, você é um privilegiado no Brasil. Alguém comprou essas horas para que você pudesse só estudar. É claro que entre isso e jovens no Brasil, cujos pais pagam mais de 10 mil em mensalidade, e existe isso no Brasil, no estado de São Paulo, aí há uma distância gigantesca. Aí a gente não abre um buraco, a gente abre uma cratera. Exato, aí parece que nós estamos em planetas diferentes. E infelizmente esses planetas existem. E infelizmente eu acho que isso é pouco conhecido.
porque isso geraria uma insatisfação maior nas pessoas, o que fariam elas se posicionarem de forma mais contundente quanto à desigualdade racial, de gênero e de classe. Cada uma tem um lugar aqui que precisa ser debatido. Arrasou? Gente, esse foi o podcast. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo com a Miriam. E é basicamente isso. Agora eu preciso perguntar, que é tema do podcast. Você sabe alguma coisa de Harry Potter? Então, eu até sei, o que acontece? O Harry Potter, quando ele foi lançado, eu era adolescente, né? E no Brasil era lançado sempre no final do ano. Meu irmão também gostava, e meu irmão tem 3 anos de diferença. Então o que meu pai fazia? Ele comprava um livro, não comprava 2 livros, né? Então ele comprava um livro e a gente tinha que revezar esse livro. Então era uma coisa muito... o primeiro então era muito irritante, porque assim, vai ler logo, eu tô no capítulo tal, me deixa ler. E uma coisa curiosa, eu li todos os livros na época, mas eu não vi todos os filmes. Arrasou? E você sabe que casa você é? Ah, mas aí todo mundo quer ser da Grifinória, né? Eu não faço ideia de que casa eu poderia ser. Meu teste caiu Grifinória, mas o meu personagem favorito da Sonserina. Então eu automaticamente manipulei o teste para dar Sonserina. Eu também sou grifando, não tem como burlar. A camisetinha Vermelha. não deixou burlar. Aff. Mas é isso, gente. Obrigada pelo convite. Né? Agora depois a gente vai editar, daí eu ia colocar os bonequinhos vestidos